Olá, bom dia, boa tarde, desculpa a todos. Então, essa é a primeira experiência nossa aqui, uma transmissão ao vivo, tá? E um bate-papo que a gente vai ter com o Gabriel Berg. Ele é hoje o nosso embaixador da marca. Ele está localizado em Santa Cruz do Sul, tá? No Rio Grande do Sul, e veio especialmente aí a conhecer a Tecmater e firmar essa parceria conosco, ok? Vou pedir para ele se apresentar e para que vocês possam estar aí conhecendo um pouquinho mais do trabalho dele e em base do título, né, da nossa conversa, está tirando dúvidas com ele. Por favor, você poderia se apresentar para o pessoal, tá? Nossos consultores comerciais. Obrigado, Rafael. Boa tarde, pessoal. Inicialmente eu queria agradecer a Tecmater pelo convite, né, para a gente estar conhecendo em loco as instalações e o processo de fabricação, enfim, de todos os equipamentos de proteção individual. Bom, eu sou engenheiro florestal, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e eu já trabalho na área de EPIs, de uso da motosserra, né, desde 2008, quando eu iniciei a minha atividade profissional no acompanhamento ambiental, né, na supervisão ambiental de equipes que realizam podas e supressões em redes de energia elétrica, né, junto às concessionárias do Rio Grande do Sul. Então surgiu a oportunidade, iniciei minha atividade naquele momento, né, e como havia uma rotatividade muito grande de funcionários, né, de entrando e saindo, havia a necessidade também de estar qualificando esse profissional para operar o equipamento da maneira correta, da maneira segura. Tá? Então, a partir daí, eu comecei a ter, digamos, a prática, né, do funcionamento do equipamento. Comecei, então, a ministrar treinamentos, inicialmente internos para essa empresa, para esses colaboradores. Eu fiz isso até 2014. Daí, em 2014, né, eu tive a oportunidade, né, de formatar, de criar a minha própria empresa de treinamento e consultoria, onde eu, por vontade própria, eu comecei a prestar esse serviço, então, para essas empresas. E, paralelamente, eu comecei, então, a ministrar daí treinamentos de motosserra, motopoda, roçadeira, ou seja, aqueles treinamentos que estão elencados dentro da NR12. Tá? Então, a gente começou a partir de 2014, de maneira mais firme, né, de maneira mais concreta, na capacitação desses profissionais. Não somente para os profissionais que trabalham em rede de energia, mas para empresas, para profissionais autônomos que de alguma forma executam, né, uma poda, uma supressão, fazem lá uma roçada, por exemplo, do uma área verde. Então a gente começou de maneira mais intensa a estar capacitando esse público, né, nas questões de segurança do uso do maquinário, da parte da segurança, das técnicas de corte, do planejamento e também referente à execução da atividade usando os EPIs. Né? Então esse é o meu ponto principal, né, de estar aqui na Tecmater, estar aqui com o Rafael para conhecer o que tem hoje de melhor no mercado brasileiro, né, de vestimenta, digamos assim, correta, adequada para o operador lá no campo estar executando da melhor maneira possível. Legal. E eu queria até iniciar com uma pergunta, né? Qual que as ferramentas manuais, né, de combustão e quais as diferenças delas, né, que existem no mercado, como que a gente lida com isso, né, com elas em relação à segurança, né, delas. Perfeito. Hoje a gente tem no mercado aí três tipos digamos assim, de motorização, né? Nós temos equipamentos, motosserras, roçadeiras, motopodas, a combustão, né, movida a combustível. Nós temos equipamentos movidos a bateria,
e equipamentos movidos a energia elétrica, né? Tem que estar conectado na rede de maneira permanente. Hoje ainda, pela facilidade, né, de deslocamento, hoje ainda predominam os equipamentos a combustão, né? E atinge eles uma maior gama, digamos, de atividade. Tanto pode, por exemplo, fazer uma poda de uma frutífera, como, por exemplo, fazer derrubadas de grandes árvores. Então, essa te atende hoje uma maior gama de atividades, digamos assim, com equipamento a combustão. Depois nós temos equipamentos a bateria, que está entrando muito forte, né? É uma linha bem mais compacta, tem baixo peso, baixa emissão de ruído, zero poluentes. Só que ainda uma das restrições hoje é o quê? Ela não é feita, por exemplo, para te fazer grandes cortes em termos de, por exemplo, de diâmetro de árvores, porque ela é um pouco mais, ela restringe um pouco em função da própria operação do equipamento, própria construção. E nós temos equipamento também energia elétrica. Esse sim tem uma relação ainda menor, tem uma relação, digamos, negativa pior, porque tu precisa estar conectado com a rede elétrica para fazer a atividade lá que tu deseja. Mas, digamos assim, de maneira bem básica, né? Nós temos equipamentos a combustão, que hoje é o que predomina, e tem equipamentos, por exemplo, de torno de 30 cilindradas, tem de 30 a 50 cilindradas e acima de 50 cilindradas, ou seja, tu consegue desde fazer a poda até cortar uma grande árvore. Então, te dá uma gama, digamos, de possibilidades de uso, por exemplo, casual, semi-intensivo, tanto para uso intensivo, digamos, altas rotações de trabalho. E a bateria, né, que está chegando bastante forte no mercado hoje, mas ela ainda te restringe por quê? Porque a durabilidade da bateria para si não é tão grande comparado, por exemplo, a fonte de energia que é o combustível, né? Mas ela está chegando cada vez mais forte, eu acredito que vai estar dominando o mercado aí muito bem. Em relação à questão da segurança, Rafael, todas elas têm que ter os dispositivos de segurança, né, que a NR12 determina, que é o freio manual, o freio automático, o pino pé corrente, o protetor da mão direita, esquerda e a trava de segurança do acelerador. Independente se ela é bateria, se ela é elétrica ou ela é combustão, hoje elas têm que vir de fábrica, têm que ser disponibilizadas para o comprador, né, para o comprador final, com esses elementos de segurança. Entendi. Complementando um pouco essa informação, tá? Quais dessas atividades, na tua experiência, assim, você tem visto que tem ocorrido mais acidentes? Na verdade, o acidente ele está muito ligado, né, à performance do operador, né, ao preparo do operador em si. Dificilmente um equipamento em si, ele vai causar um acidente. Né? O equipamento ele causa um acidente em função de um ato falho do operador. Então, independente se é a combustão, independente se é elétrico ou a bateria, vamos pegar a combustão hoje, que é o que a gente mais, né, mais encontra, realmente o que é mais utilizado. Geralmente o acidente ele tá relacionado a uma falha do planejamento da atividade, né? A falha, por exemplo, ele pode ter se cortado na perna, não está usando a calça anticorte. Ele pode ter se cortado, por exemplo, no peito por ter sofrido um rebote. Daí a causa disso é o quê? Ele cortou com a ponta superior do sabre. E a tendência da motosserra é dar um contra e vir contra o operador, vir contra o peito dele. Se acontecer isso e ele tiver com a camisa anticorte, só vai ter impacto. Qual vai ser o prejuízo? O prejuízo vai ser que vai rasgar a camisa, vai danificar a camisa. Mas o corpo dele, né, em si, o físico dele não vai ser atingido. Então, o acidente, em muitos casos, está relacionado ao comportamento do operador e não é tanto pelo próprio equipamento. Né? Por exemplo, quando é que o equipamento dá um problema, né? Pode causar um acidente, um rompimento de uma corrente de motosserra, mas a corrente ela não rompe do nada. Né? Ela vai te avisando, né? Com o tempo ela vai desgastando e tu vai ter que fazer a manutenção básica dela para verificar como é que estão as condições da corrente. Né? Ela não pode estar nem muito tensionada, não pode estar nem muito frouxa, a corrente está lubrificando, então tudo isso são passo a passos que a máquina vai ter dizendo, né? E tu tem que ter, digamos, um entendimento, se tu tem a prática, tu tem o conhecimento, de identificar isso em campo, para não deixar o quê?
para não deixar a corrente arrebentar, por exemplo, e ela saltar contra o teu corpo, né? Ou saltar, por exemplo, contra um colega que estiver próximo, né? Durante o manuseio do equipamento, tá? Mas assim, ó, o que causa acidente é a falta de planejamento da atividade. E isso está diretamente ligado com quem? Com o operador e com a equipe que está executando a atividade. Entendi. Na tua experiência nos equipamentos com roçada, né? O que eles têm utilizado? Como que está sendo a questão assim da gestão na parte dos EPIs? Qual que é a oportunidade que você vê nisso aí? Bom, hoje a roçadeira ela tem inúmeros modelos, falando propriamente do equipamento, né? E à medida que tu vai usando equipamento cada vez mais profissional, digamos, com maior alcance de produtividade, a necessidade do uso dos EPIs também há essa necessidade. Então, basicamente, hoje no mercado, a gente tem 4 tipos digamos, de cortadores, né? 4 tipos de conjuntos de corte, que são, por exemplo, a lâmina que tem o contato com a vegetação e faz o corte. A gente pode ter, por exemplo, fio de nylon, né? Nós podemos ter, por exemplo, um disco de 2 pontas, disco de 3 pontas ou disco de corte, todo ele serrilhado como se fosse, por exemplo, uma corrente de motosserra. Isso, tá? O que a gente observa? Né? A questão dos EPIs hoje para o operador de roçadeira, né? Que é um capacete, um boné, né? Um abafador, protetor facial, né? Uma perneira, um sapato e é como se fosse um avental, né? Não existe aquela obrigatoriedade de estar usando, por exemplo, uma calça anticorte, né? Porque a roçadeira ela não vai cortar, até pelo posicionamento, que a lâmina está longe do teu corpo, né? Mas o cuidado, assim, o principal ponto que a gente pede de atenção é quando o operador ele vai fazer a troca do conjunto de corte. Porque tem equipamentos que tu consegue, por exemplo, vai roçar grama, um capim, por exemplo, digamos de pouca, digamos que não seja lenhoso, tu pode usar o que? O disco de 2 pontas ou pode usar até o que? Até o fio de nylon. Agora, tu quer cortar a vegetação, a arvorezinha que tem 15, 20 centímetros de diâmetro, já há necessidade de colocar o disco de corte. Então é muito importante na hora que for fazer a adaptação desse conjunto de corte, tu sempre prender, né, fazer, digamos, parafusar, né, ajustar ele de acordo, porque se tu não fizer certo, o que ele pode se desprender e pode o quê? Sair voando longe e te atingir, né? Verificar, por exemplo, questão de terreno, né? Se eu estou, por exemplo, num terreno plano, né, ou levemente ondulado, eu posso usar, por exemplo, a roçadeira lateral. Agora, se tiver um terreno inclinado, acima de 40, 45 graus, já tem que ser uma roçadeira costal, né? Então, tudo isso diferencia o tipo de equipamento e o tipo de atividade que tu deseja fazer. Mas, basicamente, o EPI que eu utilizo para roçar, por exemplo, uma grama, é o mesmo EPI que eu vou usar, por exemplo, para roçar, por exemplo, uma vegetação mais lenhosa, para fazer, por exemplo, um escaporamento de uma vegetação em torno de 15, 20 centímetros de diâmetro. Tá, como que é o nome dessa vegetação, esse tipo de vegetação? Daí, por exemplo, a vegetação ela é classificada em vários estágios, né? Nós temos estágio inicial de regeneração, estágio médio e estágio avançado, tá? E geralmente a vegetação aí entre estágio inicial e médio, claro, isso depende das características do ambiente, é muito regionalizado. Mas em termos de vegetação de até 20 centímetros de diâmetro, né, que são arvorezinhas aí de pequeno porte, né, a gente consegue ainda fazer o corte com a roçadeira, que ela tem o disco de corte, né, que ele é todo serrilhado na borda, né? Sim. Então tu encosta e ele já começa a fazer o corte da vegetação. Então até esse volume de diâmetro, né, tu pode utilizar a roçadeira para fazer essa roçada inicial e depois com as árvores maiores tu chega daí com a motosserra. Tá, e que tipo de atividade tem a necessidade de fazer esse tipo de manutenção, esse tipo de corte dessa vegetação? A roçadeira ela está muito ligada, por exemplo, para quando vai iniciar, por exemplo, um descaporamento ou fazer algum tipo de desbaste, por exemplo, um plantio de eucalipto, alguma estoca, enfim.
né, onde tem diâmetros, por exemplo, menores, que tu não precisa ter uma motosserra para fazer, porque quando tu faz trabalho com motosserra, a proximidade do equipamento do teu corpo é muito grande, então tu está mais suscetível a um acidente. Com a roçadeira, a lâmina de corte está lá, o quê? 2 metros à tua frente. Então não vai ter o problema de tu ter o quê? Ter o contato com o conjunto de corte no teu corpo, né? Então geralmente a roçadeira nesse caso aí é para ti qualquer tipo, roçar um gramado, né? Ou por exemplo roçar um mato aí de um terreno que faz tempo que não foi feito passado nenhum tipo de manutenção. Então, por exemplo, a lâmina de nylon, a lâmina de o disco de 2 pontas já não vai ser suficiente para te vencer aquela vegetação. Então, de repente, vai ter até condições de ter o disco de 3 pontas ou até o disco de corte. Mas o pessoal utiliza em plantios de eucalipto, em plantios de pino, em plantios de acácia negra, né? Onde vai fazer uma limpeza do terreno, né? Vai fazer, por exemplo, uma destoca. Então a roçadeira ela entra como um elemento bem importante para facilitar e tu ganhar tempo. Imagina tu roçar isso com foice, né? Uma roçadeira hoje ela corresponde a 6 homens com foice, né? Então é muito mais rápido, é mais agilidade e tu ganha tempo. É mais produtivo e mais seguro, né? Tu executar uma atividade, mas desde que com os EPIs, com curso, com qualificação, com treinamento, com cuidado, planejamento, né? Sim. Planejamento. O que você indicaria, né, de proteção na motopoda, né? Porque a motopoda é um equipamento muito novo, né, no nosso dia a dia. Isso. Qual que é vamos dizer, o que você indicaria assim utilizar e quais os riscos que teriam essa atividade também? Isso, assim, de acordo sim, com o nosso conhecimento e o que a legislação trata, Rafael, a motosserra, digamos, a princípio, ela foi produzida e ela é comercializada para te fazer o quê? O corte raso da árvore, né? É tu botar a árvore pro chão. A motopoda, né? Ela tem os mesmos recursos da motosserra, tá? Porém, só que ela é indicada o quê? Para te fazer poda em altura. Então, para te fazer poda, né? Ou desrama de galhos de árvores. Tanto, por exemplo, árvores frutíferas, árvores de arborização urbana, ou até, por exemplo, um plantio comercial para te, por exemplo, fazer uma melhoria na questão da madeira livre de nó, pinos, eucalipto e assim por diante. Tá? A questão da segurança em relação aos EPIs, o que diferencia para a motosserra, né? Motosserra, tu tem que usar a calça e a camisa de corte, né? Isso é indicado para a tua segurança, tá? A motopoda já não tem essa necessidade de estar usando, por exemplo, a calça e a camisa de corte. Por quê? Porque o conjunto de corte está lá a 2, 3 metros do teu corpo, né? Então não vai haver um contato, por exemplo, do sábio, da corrente com o teu corpo, porque digamos, o corte é realizado longe do teu corpo. Tem que ter o quê? Capacete, tem que ter a viseira, tem que ter o óculos, tem que ter o abafador, né, perneira e o sapato de segurança, tá? Então não é que ela seja mais simples, tá? Mas em relação ao risco de haver um contato do conjunto de corte no teu corpo, como há com a motosserra, com a motopoda isso fica um pouco mais distante, porque não há uma proximidade tão grande quanto do teu conjunto de corte em relação ao teu corpo, tá? Mas supressão é corte de árvore e motopoda é poda de galhos. Entendi. Poda de galhos. Entendi. Você tem alguma experiência assim de algum acidente que aconteceu na tua gestão? Se não, né? O que você fez para evitar? Bom, assim, acidentes a gente pode enumerar vários, né? Porque geralmente o acidente ocorre quando o operador ele não está focado na atividade, ou seja, ou ele não fez o planejamento, ou até ele pode ter feito, mas está executando, mas ele está pensando na vida, não focado no ambiente lá de trabalho. Hoje, com a motosserra, tá, especificamente em relação a um dano no corpo do operador, tá, hoje o maior risco é o rebote, né, é o contato acidental, por exemplo,
do conjunto de corte do corpo do operador. Né? Foi dito antes, a gente sempre reforça, o rebote é o quê? É quando acidentalmente tu toca na ponta superior do sabre. Tu tá lá, por exemplo, fazendo um desgalhamento, tu tá lá, por exemplo, picando a lenha, fazendo um seccionamento do tronco e tu inicia o corte pela ponta do sabre. A tendência da motosserra é fazer esse movimento aqui, né? E se tu não tá segurando ela com firmeza com as duas mãos, se tu não tá bem posicionado, se ela não tá próxima do teu corpo, né, aumenta o risco de tu não ter o controle sobre ela e ela vir realmente te atingir, tá? Então, digamos, de ferimentos, né, de ferimentos não fatais, vamos supor assim, resultados não fatais, é o rebote, tá? Agora, fatais, daí sim é no momento da derrubada da árvore. Rafael, de 40% a 50% dos acidentes fatais na atividade com motosserra é na hora da derrubada da árvore, é na hora do abate da árvore. Ou a árvore atinge o próprio operador, tá? Ou a árvore é direcionada e cai em cima de alguém, né? E o que faltou nisso? Planejamento, né? Então tu tem que avaliar as características da árvore, né? Tu tem que avaliar, por exemplo, quando ela começar a cair, para onde tu vai se afastar dela? Tu tem que ter planejado a rota de fuga, né? Que são os caminhos que tu vai se afastar da árvore quando ela começa a cair, tá? Então, rota de fuga, distância segura entre operadores, limpeza da base da árvore, analisar as condições do tempo, o teu ambiente de trabalho, terreno, pedra, tem buraco, tem desnível, tá? Tem benfeitorias, tem rede elétrica, tem casa, animal peçonhento, abelha, inseto, tá? Tudo isso nesse momento, antes de tu ligar a motosserra, obrigatoriamente tu tem que pontuar um a um, tá? Tu tem que trabalhar, é dessa forma que tu evita acidente. Entendi. Temos algumas perguntas já e até agora a pergunta. Quem que é a pergunta? Do nosso colaborador Ian. Do Ian. Isso. Perfeito, Ian. Quais são os membros e pontos do corpo do operador de mais risco na hora do uso da motosserra? Ian, boa pergunta. Tá? Hoje, vários estudos, né, várias pesquisas, trabalhos desenvolvidos aí, trabalhos acadêmicos, trabalhos de empresas florestais, tá, identificaram de maneira global, tá, mundo como um todo, que 30% dos ferimentos, tá, ocasionados pelo contato da motosserra no corpo é nas pernas. Tá? Daí a gente se pergunta, né, por quê? Né, é justamente pela proximidade, né, e pelo posicionamento do operador durante a atividade. Então a motosserra é indicada tu trabalhar sempre com a motosserra próxima do corpo, porque tu tem uma maior segurança, tu tem uma maior estabilidade sobre o equipamento, tá? Só que o que acontece? O problema todo não é nem tanto, vamos supor assim, não é nem tanto o ferimento, mas é a ausência da calça. Né? Porque a gente está sujeito, né? A gente está sujeito. Se a gente está na atividade, a gente está sujeito. O que é o nosso papel? É tentar identificar isso antes. Agora, se por algum motivo, né, teve um fator externo, né, que tu não identificou, que tu não calculou que poderia acontecer e deu contato, se tu tá com a calça, cara, beleza, é só um susto. É só um susto, né? Agora, tu tá sem calça, pode representar o quê? A tua vida, a perda da tua vida. Tá? Então é importante, tá? 30% dos acidentes, tá? Dos ferimentos ocasionados no corpo do operador do resultado da atividade de poda, supressão, é nas pernas do operador. Eu entendo que a calça anticorte é o EPI mais importante da atividade de motosserra. Não é o único, tá? Mas é o mais importante em função da exposição. É o básico, em função da exposição, né, do teu corpo próximo ao conjunto de corte. Legal. Tem até outras perguntas aí. Quem quer? É o Ian novamente? Ian? Isso. É necessário o uso de proteção mesmo no momento de manutenção do equipamento? Bom, manutenção, tá? Vamos supor, a fiação da corrente, né? Que é uma manutenção básica, né? Que é indicado que faça isso se tu usa ela de maneira intensiva durante o dia, de tempo em tempo. Até uma pergunta já relacionada do Marcos Gavelic, que já entra nisso, que seria qual a forma correta de afiar a corrente. Então já responderia já essas duas.
Em relação ao EPI, o que é indicado, por exemplo, tu tá com a tua motosserra lá na bancada, né, vai fazer a manutenção do equipamento, vai afiar, o que é importante? Ao menos ter uma luva, né, e tá fazendo uso do óculos, tá? Então, o equipamento está desligado, tu não vai ligar ele, está num ambiente, por exemplo, que não está embaixo de uma árvore, tá? Então, um par de luva e um óculos. Em relação à fiação, tá? Hoje todas as correntes que são disponibilizadas, independente da marca, qual é o tipo de equipamento, se é motosserra Steel, Husqvarna ou qualquer outra, tá? Ela vem com um ângulo de fiação padrão de 30 graus. Tá? Só que para quem, digamos, não tem muita prática, é difícil tu manter esse ângulo de afiação. Então, para isso, existem alguns equipamentos. Tu tem um porta-lima, tu tem um calibrador, que são tudo, digamos, equipamentos, ferramentas, na verdade, que te dão suporte para te manter essa afiação certinha de 30 graus. Tá? Mas a afiação certa hoje, o ângulo certinho é 30 graus. Legal. Agora tem uma outra pergunta também do colaborador Ian. Aqueles mini veículos para corte de grama necessitam de uso de EPI? Mini veículo. Os tratores para corte de grama. Tem aqueles pequenos tratores que tem. Tá, aqueles que tu vai pilotando, isso. Daí é abafador, né? Abafador e óculos, né? Basicamente, né? Claro, tu vai utilizar esse trator, por exemplo, numa praça onde vai cruzar por baixo de árvores, né? Daí sim é importante estar usando o capacete, né? Usando o capacete. Protetor solar também. É importante. É importante também. É importante. Próxima pergunta. É do Ian também. Hoje você teria uma noção de probabilidade com ou sem uso de equipamento? Não, desculpa. Hoje você teria uma noção de quantidade de acidentes no quesito de probabilidade com e sem uso de equipamento? É complicado responder, né? É difícil quantificar, por exemplo, hoje o que representaria, quantos por cento de acidente ocorre com EPI, quantos por cento ocorre sem EPI, tá? Eu acho que é um complemento, dessa pergunta, o acidente, independente se você está usando EPI ou não, ele é considerado um acidente, né? Eles até classificam, né? Quando tem um acidente sem lesão, né? Eles chamam de incidente, é um termo bastante utilizado no setor de segurança do trabalho, né? Você teve um incidente, tá? E o acidente seria quando aconteceu um dano, né? Aconteceu uma lesão ou até o falecimento. Então, assim, realmente é um complemento aí da resposta do Gabriel. É muito difícil você medir isso, né? As empresas geralmente não fazem essa distinção, né, de incidente e acidente, né? Eles geralmente só classificam ou só chamam de acidente, né? Mas algumas vezes acontece o acidente, né? Acontece o acidente, mas a pessoa não registra porque não aconteceu nada, né? Não teve nenhum dano, né? Só assustou, né? Como é um termo que a gente usou anteriormente, né? Só assustou a pessoa. Viu, Ian? E assim, complementando que o Rafael já colocou naquela... Não há possibilidade de a gente medir, né? Sem ou com o EPI, tá? Mas o que dá pela experiência, tá? De estar dia a dia no trecho, estar com o pessoal, né? Acompanhando as atividades, e estar ministrando, qualificando mão de obra, treinamentos, cursos, tá? Que o acidente... geralmente ele vai avisando, tá? Ele vai no dia a dia ele vai te comunicando, né? Hoje eu operei a motosserra, por exemplo, não tinha usando óculos, né? Ok, não aconteceu nada, mas amanhã pode acontecer. Daí amanhã, por exemplo, sem óculos, não botar com abafador, né? No dia seguinte não aconteceu nada, eu já não vou usar calça. E é aí que vai dar. O acidente só vai ocorrer se tu tiver manuseando o equipamento. Não vai acontecer um acidente com motosserra aqui nessa sala agora,
né? Quem está sujeito a sofrer um acidente é quem está agora lá roçando, né? Quem está lá cortando o galho ou quem lá está cortando uma árvore, né? Então, tu está suscetível ao acidente ou ao incidente com ou sem EPI. O que vai definir se eu vou ou não me acidentar é o teu comportamento. Eu entendo assim. É comportamento. E eu acho até fazendo uma analogia, né? A máquina de corte de grama, né? Se você acelerar toda ela, né? Ou você ir de encontro a um barranco, né? Você pode ter um acidente com a máquina de corte, né? Com o trator de cortar grama, né? Então, assim, vai muito do teu comportamento. Você saber os limites, né? Que você pode atingir, né? Independente se você tiver com EPI ou não, né? Essa pergunta é bem boa porque realmente bem importante porque a gente também entender que o acidente está ligado ao comportamento, né? Mas ao comportamento, não só ao equipamento de proteção individual. Legal. A nossa próxima pergunta vem do consultor Lucas. Ele perguntou: para a maior proteção do operador, tem como utilizar uma perneira por cima da calça de corte? Pois é, eu tinha dúvida a respeito disso até uns dias atrás e eu fiz um contato, né, com o Rafael. Rafael, então depois tu... legal, tu explana para nós aí. Na verdade, o conceito, né, da proteção da calça da anticorte, ela está ligada ao travamento, né, do peão da motosserra. Então, o tempo que leva vamos dizer, você sacar a fibra anticorte até o peão, tá? Isso é o que determina aonde eu vou colocar a perneira. Então, a gente, por estudos, né, a própria Tecmater, a gente já estudou e já testou, né, que o tempo que leva para sacar essa fibra até o peão é menor quando a calça de corte está por cima da perneira, ok? Então a gente recomenda utilizar dessa forma, porque é dessa forma também que vamos dizer, testado o produto no laboratório, ok? Então é dessa forma que a gente vai indicar aos clientes. E só para agora a questão, digamos, financeira, né? Se tu botar, por exemplo, a perneira por cima da calça, vai danificar a perneira e é capaz de danificar a calça. Se tu botar por baixo, a tendência é que danifique somente a calça e a perneira fica intacta. Sim. Né? Na questão, digamos, né? De um lado econômico. Isso, né? Acho que é mais ou menos por aí, né? Sim, sim. E por outro lado, a perneira é feita de materiais rígidos, né? Então ele não é feito de uma forma como a calça, que é materiais menos rígidos, né? Mas que quando eles são cortados, eles travam a motosserra. Então ele vai cortar igual uma manteiga a motosserra, a perneira. Então o ideal é por baixo da calça. Legal. Uma pergunta minha e se tiver abelha, a pessoa pode colocar roupa abelha por cima? É a única proteção que tu vai ter digamos, das picadas, ferroadas das abelhas, né? Então, tu até deve, né? Porque, por exemplo, se botar somente a vestimenta de apicultor, né? Sem calça, sem a camisa, Não, eu tô falando que você tá na área florestal. Tá na ramo florestal, quer fazer uma poda de árvore lá. Como que você faz quando tem uma colmeia? Te entendi. Tá, então, essa aí entra dentro da questão do planejamento. É tu identificar, né, antes de começar a atividade, se tem ou não, por exemplo, lá esse enxame. Né? Se tiver, né, e tu não tem como tirar, por exemplo, né, uma das possibilidades é tu deslocar esse enxame, mas não tem como, tá? Ou tu chama um especialista para fazer isso, ou se tem que cortar, tu vai ter que botar a vestimenta por cima da tua roupa. E é o que o pessoal realmente vem fazendo.
Eu já perdi as contas de curso, de treinamento, de não observar isso. Às vezes o enxame estava longe, mas pelo próprio ruído, né, pela própria fumaça que sai do escapamento, digamos assim, isso irrita as abelhas, né? E a tendência deles é o que é te atacar. Então, já perdi curso aí, cada um se tapando para um lado, correndo, porque os bichos vão e ferrou mesmo. Então, a verificação, por exemplo, assim como tem que identificar se tem animais peçonhentos, aranha, escorpião, né? Verifica também, por exemplo, se não tem um enxame de abelha próximo à tua área E vespas também. vespas, né? Se não tem próximo à tua área de trabalho. Era mais essa questionamento? Isso? Sim. Legal. A gente tem uma próxima pergunta do Pergunta de quem? Ian. Ian. Existe hoje alguma certificação disponível para nós, como consultores, adquirirmos para aplicar treinamentos aos clientes quanto ao uso de maquinários em geral, como roçadeiras, motosserra, ou apenas estudando sobre eu já estou apto para auxiliar na instrução de alguém leigo sobre o assunto? Bom, depende qual que vai ser o nível da instrução, tá? Vamos ver se eu entendi, daí depende, a gente pode complementar depois. Quem é que hoje pode operar não, quem é que hoje pode ministrar treinamentos de motosserra, roçadeira, motopoda que está dentro da NR12, tá? A NR12 diz o quê? Ela estabelece que o instrutor, tá? Quem vai capacitar, ele tem que ter proficiência no assunto, tá? Então a gente entende como proficiência, tem que ter conhecimento de causa, né? Tem que saber aquilo que tá passando, tá? Ela não estabelece se o cara tem que ser formado, se o cara tem que ter curso técnico, tá? Ela é bem ampla, bem geral, tá? Então, por exemplo, eu, Gabriel, tá? Eu tenho ensino médio completo, tá? Terminei lá o antigo segundo grau, tá? Trabalhei a vida inteira lá na chácara, lá no meu sítio, e eu sinto confiança para ministrar, para ensinar. Cara, a norma não diz que tu não pode, tá? Ela não diz que tem que ter, por exemplo, curso, assim por diante, tá? Agora tem um grande porém, tá? Todo curso tem que ser finalizado, né? Digamos, ele tem que gerar um certificado, né? Que é o comprovante, por exemplo, que eu, Gabriel, aluno, participei do treinamento, né? Quem assina o certificado, né? Por exemplo, a minha assinatura, como técnico, tem validade, tá? O que a legislação diz? Que o curso ele tem que ser supervisionado, tá? E o certificado tem que ter uma assinatura também do responsável técnico. Só que a norma também não diz quem é que é o responsável técnico. Não diz se tem que ser engenheiro, se tem que ser técnico. O que ele diz? Tem que estar registrado no órgão de classe. Isso ela diz, tá? Então, aí ela já, digamos, afunila um pouquinho, né? Sim. Então, então, o responsável técnico é aquele profissional que já tem que ter uma formação compatível com a área de atuação, né? Então, ela já restringe, tá? Vindo na tua pergunta, né? Se tu pode ministrar treinamento, não sei se é realmente essa a pergunta, esse é o objetivo, tá? A norma não restringe. O que eu sempre digo, tá? Tem as coisas boas, né, que são a favor, mas também tem as coisas ruins depois que dá algum problema, tá? Tu deu um treinamento, é Ian, né? O Ian deu um treinamento, tá? E um desses teus alunos aí, 3 meses depois morreu, se acidentou, né? Daí da Polícia Civil, da boletim de ocorrência, vão investigar, vai cair lá no Ministério do Trabalho, né? Pode ter certeza, a incomodation vai ser grande. Daí, tá, cadê o certificado do falecido? Tá aqui, o instrutor foi o Ian. Tá, então, né? Então só me localiza ele aqui e eu quero perguntar, né? Como é que foi o treinamento, enfim. Cara, isso aí pode se complicar, né? Então, porque vai cair no teu colo, porque tu foi o responsável pela formação daquele trabalhador ali, né? Então tem que ser muito, muito prudente para assumir a bronca, né? Eu assumo, né? Agora, será que o outro colega que também dá curso,
Será que realmente ele está preparado para passar da maneira mais concreta o conhecimento para o aluno absorver o conteúdo? Né? Então tem esses percalços que a vida nos dá, né? Enquanto dá curso, está tudo bem, né? Beleza, estou formando, agora na frente dá um problema. Quem responde? Né? O instrutor é o primeiro. Né? O juiz vai querer saber, o auditor do Ministério do Trabalho vai querer saber, o delegado lá da polícia vai querer saber, né, em que condições esse cara foi treinado. Né? E daí explica para todo mundo. Legal. Mais alguma pergunta? Tem mais algumas aqui. Do Ian também. Qual equipamento, motosserra ou roçadeira mais tecnológico que você viu até hoje? Quais são as características dessas motosserras? Hoje nós temos duas marcas que digamos que dominam o mercado nacional, né, que é a Steel e que é a Husqvarna, né, que são aqui amplamente, né, uma é melhor que a outra, uma região diz que a outra, então está muito regionalizado, mas as duas são excelentes, né, e cada uma dessas duas aí tem as suas características peculiares, né. Eu não vou dizer que se aquela ou esta, mas basicamente hoje, por exemplo, para facilitar a vida do operador, né, digamos, tem equipamentos, por exemplo, que tem a válvula de descompressão para tirar, digamos, a pressão do motor na hora de colocar em funcionamento. Tem equipamentos que tem um sistema para eles aspiram mais ar para o carburador, então tem uma rotação melhor. Então, cara, tem várias características, né, tanto de uma quanto de outra máquina, tá? E questão de baixo peso, de baixo ruído, então tem uma gama muito grande aí de equipamentos, tá, para atender a tua necessidade, o teu tipo de serviço que tu vai executar. Legal. Agora uma pergunta do Rodrigo. Com relação aos protetores auriculares, como consigo definir a atenuação de ruído por parte dos abafadores? Rafael, Então, esse é um assunto também até que a gente estava discutindo agora cedo, né? Realmente os abafadores eles estão interligados ao nível de suporte do ouvido humano, né? Então, o ouvido humano até 85 decibéis, né, é considerável um ruído saudável, né? Passando disso, ele já não está, vamos dizer, num ambiente saudável. Então, assim, geralmente a gente soma, diminui, né, ao ruído ocasionado pela máquina, o equipamento, né? A gente diminui da capacidade de atenuação do abafador, tá? E de acordo com a norma nacional, né, que é a norma que está vigente aqui no Brasil, né, essa atenuação é feita em laboratório através de vamos dizer, amostragem, né, com no mínimo 10 pessoas, tá, que recebem um abafador, e essas são testadas e dentre as atenuações, né, eles adquirem uma média aí que dá atenuação válida, tá? Essa certificação geralmente é feita de 5 em 5 anos e dependendo do abafador, né, isso pode variar a cada teste realizado. Então é bem polêmico, essa é uma pergunta bem polêmica. Por quê? Porque dependendo da máquina, tá? Não há abafador suficiente que chegue a 85 decibéis, né? Então, eles são auferidos, né? E a maioria aqui chegam no Brasil a mais ou menos uns 25 decibéis, alguns mais, outros menos, né? Então, é bem polêmica essa pergunta, porque realmente algumas máquinas até a gente tem visto aí, algumas motosserras no caso, chegam a emitir um ruído de mais de 120 decibéis. Então, claro, é uma questão assim que a gente colocou melhor, né, o máximo que você tem para
vamos dizer, minimizar, né, o ruído do que não estar usando nada, né? Não está usando nada. Então, o desafio é a indústria atender a norma nacional, né? E também produzir um abafador que melhore ainda mais esse desempenho de proteção. Com base nisso aí, tem uma dúvida. Seria, no caso, permitido a pessoa utilizar um protetor auricular de abafador em cima de um plug? Isso é considerado para a pessoa dizer que está somando essa proteção ou não? Não. Perante a lei, não. Perante a lei, não existe essa configuração e esse teste, né? Ou é um ou é outro, ok? Não, essa lógica não funciona. Legal. Aí tem uma pergunta minha. Eu queria saber como são definidas as classes dos equipamentos de motosserra. Tem a classe 1, classe 2, classe 3, né? A gente tem os produtos aqui, mas a maioria a gente pergunta e a gente não sabe definir, né? Como que é definido isso aí? Tá. Esse eu posso responder. Cada equipamento, tá? Ele tem uma velocidade, ok? Geralmente essas classes estão ligadas aos equipamentos para a motosserra. Dependendo da norma, né? E do produto vai ter mais classes ou menos classes, ok? Mas vamos pegar pelo exemplo da camisa anticorte. Camisa anticorte, ela possui 4 classes. Começa de 0, 1, 2 e 3, ok? Então a 0 é de 16 metros por segundo. Então, motosserras que tenham velocidade até 16 metros por segundo. Classe 1 de 20 metros por segundo, motosserras que tenham velocidade de 20 metros por segundo. Classe 2 24 metros por segundo, então motosserras que geram uma velocidade de 24 metros por segundo. E classe 3, 28 metros por segundo. Então, motosserras que geram uma velocidade de 28 metros por segundo. Então, essa velocidade está interligada à velocidade da corrente. Então, quanto que a corrente tem no circuito dela, né? Ela percorre o circuito dela junto ao SAB. Ok? Então, é essa, vamos dizer assim, a definição. Então, você tem que definir com base na motosserra o equipamento e a classe a que esse tem que proteger. A gente tem uma pergunta agora da Letícia. Ela fala assim: protetores de policarbonato são indicados para uso de roçadeiras? Muitos clientes me perguntam e eu tenho dúvida. Seria o de fibra, né? Isso, de plástico, né? De acrílico, isso aí. Isso. Bom, Letícia, o que acontece? Tá? O pessoal, a gente vê utilizando, tá? Mas qual que é a dificuldade? Né? Eu vejo dois pontos. Um, primeiro, pode embaçar, né? Dificultar a tua visão, tá? E o outro que pode riscar, pode não, né? Se pegar um pequeno galho, algum objeto, ele vai começar a riscar e também vai começar a dificultar a tua visão, tá? Para a roçadeira, como tu trabalha geralmente em um ambiente mais aberto, geralmente, né? Tem essas exceções, mas geralmente, por exemplo, para limpeza de um terreno, um parque, um jardim, uma área verde, tá? Tem uma maior circulação de ar, né? Então talvez o que pode embaçar com uma menor frequência. E também não tem tanto contato, por exemplo, de vegetação no teu entorno. Então vai ter menos contato, por exemplo, de pequenos galhos atingindo e embarcando e riscando o teu protetor facial. Agora, para a motosserra, tá? É inviável. Tu tá hoje, por exemplo, operando a motosserra com um protetor facial, por exemplo, de acrílico, tá? Tu vai embaçar uma frequência muito maior comparado com roçadeira, tá? E tu tá num ambiente teoricamente, digamos, sujo. Quando eu falo sujo, né, digamos, com bastante vegetação ao teu redor, né? Então ali pode esbarrar um pequeno galho, né? Pode voar uma serragem, enfim, bater e começar a danificar. E tu sabe, tu com a motosserra na mão, tu tá acelerando,
tu tá trabalhando com ela, tá se movimentando, tu não enxergar, por exemplo, onde é que vai dar o teu próximo passo, né? É acidente na certa, tá? Então, para a motosserra, tá? O indicado aqui é um protetor facial de tela e como complemento um óculos, tá? Então, eu entendo que tem que ter os dois juntos, tá? Porque pode entrar o quê? Serragem, pode entrar pequenas partículas volantes por debaixo do protetor facial. Se tu tá com óculos, o quê? Pelo menos a tua vista, né? O teu olho está protegido. Então, eu sempre indico, né? Como complemento, protetor facial tipo tela e um óculos. Não tem protetor facial, bom, daí sem sombra de dúvida um óculos, né? Um óculos. Sim. Legal. Tem mais umas perguntas aqui, mais duas. Ian, sofri um acidente com equipamento sem certificação. E agora? Quem me ampara? Sem certificação e também sem teste, né? O sem certificação, no caso, eu não entendi, seria Não tem CA. Ah, tá. Rafael, você sabe tudo. Ian, então, sem certificação. Na verdade, o sem certificação, dependendo da questão legal, né, e da conjuntura, né, da legislação, né, isso aí é tudo amparado em nível dos advogados, né? Então, o advogado que ele consegue determinar, né? Mas, dependendo do produto, né, sem CA, dependendo para o que ele é utilizado de uso profissional, ele tem já uma restrição do setor de segurança. O setor de segurança não vai querer usar, tá? Então, ele já tem essa dinâmica, tá? Então, mas quando a gente fala para uso não profissional, esse já não tem a necessidade do uso do certificado de aprovação. Compreendemos que o CA hoje, o conceito dele já está intrínseco, né? Tendo o CA, a pessoa sente mais confiança da compra. Então, quanto mais produtos certificados, mais oportunidade de venda, tanto para uso profissional como para não profissional. Ok? Voltando um pouco à pergunta, né? Se amparar, nós temos que ir caso a caso. Não dá para generalizar, ter uma citação genérica para te responder, né? Então, cada caso ele é tratado de forma diferente, baseado principalmente na lei, baseado numa análise jurídica, tá? Mas, enfim, aparecendo um caso desse, né? Na verdade, tem que fazer bastante pergunta, né? Entender o que não está certificado e trabalhar isso com os clientes e com os usuários. Legal. Aí a nossa próxima pergunta é: quais são as marcas que mais ocorrem índice de acidentes? São causados por imprudência dos operadores ou por falta de informação? É um mix de tudo isso que foi comentado. Já foi dito, né, que quando ocorre um acidente ou incidente no corpo do operador, a região mais propensa é as pernas, pela proximidade, tá? Então a gente não está, por exemplo assim, falando de se ele está com a calça, de danos muito profundos no corpo do operador. Agora, se ele tivesse sem calça, qual é o risco de perder a perna, por exemplo? Tá? O que mais causa acidente, né? É a falta de planejamento da atividade, tá? É a falta de planejamento. O que vem a ser a falta de planejamento, ou o que vem a ser o planejamento da atividade? O planejamento da atividade é o momento que tu está, por exemplo, lá no pé da árvore, né? Onde tu vai analisar todo o ambiente que está se interrelacionando com ela, tá? Ou seja, tu vai identificar quais que são os riscos, tu vai identificar quais que são os perigos daquela atividade, vai pontuar um a um, e depois de fazer essa análise, essa identificação, tu vai estabelecer o que a gente chama das medidas de controle.
Ou seja, tu vai estabelecer literalmente uma barreira, né, no teu ambiente de trabalho para o quê? Para que tu trabalhe num local seguro, tá? Então tu vai estabelecer, bom, se cair um galho aqui, o que eu tenho que fazer para esse galho não atingir o operador, né? Se a árvore cair para aquele lado, o que eu tenho que fazer para ela não atingir aquele colaborador ou, por exemplo, não atingir uma benfeitoria, tá? Então o planejamento, eu entendo que é o ponto principal, é o ponto mais importante da atividade da motosserra, principalmente, tá? Porque é nesse momento que tu vai estabelecer as medidas de controle e vai o quê? Vai preparar o teu ambiente de um ambiente livre, né? Livre de acidente. Legal, pessoal. Nós estamos com 5 minutinhos, né? Para finalizar. A gente tem mais uma pergunta e aí a gente vai já encerrar, tá? Então pode... De quem que é a pergunta? Do Marcos Gavelic. Marcos Gavelic. Com relação ao tamanho, eu acho que ele quer dizer em relação ao tamanho da calça, qual é o grau de risco do acidente? Se você corta o tamanho errado. Então, na verdade, não tem muito correlação, né? A questão do tamanho da calça com relação ao acidente. Claro, a gente sabe, né, como produtor, que das vestimentas, né, quanto mais justa e mais próximo ao corpo, tá? Mais assim, o dano pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor, né? Porque além do dano de corte, tem o dano do impacto, né? Que acontece num acidente com motosserra, tá? Mas, enfim, ele não está ligado ao acidente, sim ao dano. Então, quanto mais justinho você utilizar um produto, tá? Mais probabilidade de ser a lesão ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Então, não tem correlação com o acidente. O acidente mais tá interligado, como o próprio Gabriel falou, ao planejamento. Então, temos não podemos fazer essa correlação, tá? Um ponto, Rafael, do planejamento é uma avaliação que muitos não se flagram nisso. A gente, como operador, né, como trabalhador, a gente identificar, será que eu estou preparado para fazer aquele serviço? A preparação que eu digo assim, não é nem tanto se eu tenho curso, é importante, obviamente, mas como é que eu estou bem de saúde? Né? Como é que está a minha saúde? Eu estou saudável para pegar a motosserra hoje sem cortar árvore? Né? Ou estou com uma dor no braço, estou com uma dor no dedo, não estou me sentindo bem, cansado do estou dia cansado, anterior. isso. Então, isso aí também potencializa um risco de um acidente. Mas não é a motosserra que vai causar isso é o operador. Então, sim, o que a gente fala assim, o que causa acidente é comportamento. É comportamento do operador. Tá? Dificilmente está ligado ao próprio equipamento. Acontece, mas muito pouco comparado com a figura, né? Com o cara que está lá acelerando a máquina. E eu acho que até finalizando, né, em resumo, né, esse comportamento, juntamente com o EPI, né, vai eliminar praticamente a zero, né, o risco, né? Se ele tiver um comportamento, né, adequado, né, com o uso de bons equipamentos de proteção, vai praticamente zerar, né, o risco de acidente, né? O planejamento ele está ligado também ao uso do EPI. Sim. Né? De nada adianta eu fazer um corte certo, mas não estou usando EPI. Sim. Né? Então tem tudo, uma coisa está relacionada com a outra dentro do processo todo, né? De corte, de manejo da vegetação. Legal, Isso aí. Então, pessoal, agradeço de novo, né, ao Gabriel por estar aqui, né, por ter vindo até a nossa empresa, nos conhecer, né, e também ampliar essa nossa parceria. E agradeço vocês aí também pelo interesse e pelas perguntas elaboradas aí que contribuíram também na nossa conversa aqui, tá? Muito obrigado, ótima tarde a vocês.
E agradeço aí, Gabriel. Um abraço. Obrigado.